Na aula passada, a gente falou bastante a respeito de combinação. E aí eu mostrei como é que a gente fazia para resolver problemas envolvendo essa parte de combinação, né? Quando você tinha que pensar em potes separados para conseguir resolver soluções. Na aula de hoje, eu vou mostrar uma situação um pouco diferente. O nome é bem estranho, chama soluções inteiras não negativas de uma equação linear. Você que deve estar pensando, Ju, o que que isso tem a ver com análise combinatória? Na verdade, tem tudo a ver com análise combinatória e eu vou te mostrar como é que funciona, tá? Vai ter situações em que a ordem não vai ser um fator importante. Aí a gente já sabe, né? Se a ordem não é um valor importante, trata-se de um problema de combinação. O detalhe é que vai ter momentos em que a ordem não vai ser um fator importante e, além disso, a gente vai poder ter repetição de elementos. E aí a gente vai ter combinação com repetição. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, tá? Basicamente, é o último tópico, assim, bem específico que eu quero mostrar. Depois eu vou sugerir algumas aulas que eu acho que vocês devem assistir para poder complementar, mas pensando nessa parte mais importante de análise combinatória, é o último tópico que eu quero dar uma atenção maior para que vocês não se surpreendam se por acaso aparecer uma questão dessa na prova, tá? Mas vamos lá. Como é que funciona isso? Por exemplo, imagina que eu tenha uma equação mesmo. Sei lá, imagina uma equação desse jeito. X mais y igual a 8. Ali eu tenho dois números que somados estão dando 8. Na prática, gente, existe uma infinidade de possibilidades para essa equação. Tem infinitas soluções. Porém, se eu por acaso restringir aqui, eu vou diminuir consideravelmente os resultados. Como assim? Imagina que eu fale que x e y são números inteiros não negativos. Entenda, quando eu falo números inteiros não negativos, na verdade a gente está pensando a partir do zero, tá? E aí eu quero saber quantas soluções isso aqui possui. Nesse caso, por se tratar de uma situação pequena, você consegue listar todos os resultados. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, 0 e 8, porque 0 mais 8 dá 8. Eu posso ter 1 e 7, porque 1 mais 7 também dá 8. Eu posso ter 2 e 6. Posso ter 3 e 5, 4 e 4. Depois repete, né? 5 e 3. Depois 6 e 2, 7 e 1, 8 e 0. Repara, todas essas são soluções diferentes para a minha situação, tá? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 soluções inteiras não negativas para essa equação. Repara, em momento algum eu considerei número negativo, em momento algum eu considerei número decimal, eu só pensei ali nos números que eu preciso, tá? E aí a gente consegue listar todas essas soluções. Pois é, mas o que a análise combinatória tem a ver com isso, né? O que acontece é que a gente consegue usar a análise combinatória para descobrir quantas soluções uma equação como essa possui. E não é difícil, tá? As pessoas, em geral, vão ter mais dificuldade em descobrir que se trata de um problema de combinação com repetição do que efetivamente resolver, porque a maneira de resolver é relativamente fácil e eu vou te provar isso aqui, tá? Eu vou fazer primeiro com essa aqui que envolve só duas incógnitas. E é lógico que a gente vai dar um sentido de análise combinatória para esse problema, tá? Mas primeiro eu quero que você entenda qual que é a estratégia que a gente vai usar. E eu gostaria muito que você soubesse que existe uma fórmula. A fórmula é completamente rebuscada, é uma fórmula bem complicada de se decorar. Eu não vejo necessidade alguma de você decorar uma fórmula como essa para conseguir resolver esse tipo de problema. Nenhuma, tá? Mas se você falar assim para mim, Ju, eu prefiro com fórmula, eu posso te passar a fórmula, mas não compensa. A chance de você se confundir e de não saber usar a fórmula é muito grande. Eu prefiro 1000 vezes que você entenda o que está acontecendo aqui e a partir daí você consiga resolver os problemas, tá? Então, vamos colocar aqui um contexto. Imagina a seguinte situação. Eu tenho 8 balas idênticas para distribuir entre dois irmãos, por exemplo. Duas crianças. Aí tem lá a criança X e tem lá a criança Y. No total, eu tenho 8 balas para dividir. Só que eu não vou fazer essa divisão de forma necessariamente equânime. Ou seja, eu não sou obrigada a dar 4 balas para um e 4 balas para o outro. Você pode pensar, Ju, é o certo, né? São crianças. Tá, mas eu não quero pensar nisso. Eu quero, sei lá, jogar essas balas para o alto e aí cada criança que se vire para pegar. O que pode acontecer? Pode acontecer de uma criança não pegar nenhuma bala e a outra criança ficar com as 8. Vai ser triste, mas pode acontecer. Pode acontecer de uma criança pegar 3 e a outra criança pegar 5. Pode ser que a primeira criança pegue 7 e a segunda pegue só uma. E assim por diante. Então, a pergunta poderia ser justamente essa, tá? De quantas maneiras distintas
eu posso distribuir 8 balas idênticas entre duas crianças. Ah, Ju, por que você está enfatizando que as balas são idênticas? Porque se forem prêmios diferentes, a gente vai ter que pensar que a ordem vai ser um fator importante. Aqui, como é tudo igual, não vai fazer diferença nenhuma, tá? E a gente vai ter repetição. Então é muito importante aqui, os objetos que eu vou dividir são todos iguais. Beleza, mas aí, como é que funciona? O que a gente faz para resolver? Uma possibilidade, listar tudo. Só que se for uma situação muito grande, você não vai conseguir fazer isso. Segunda possibilidade, usar a análise combinatória. E como é que funciona essa ideia da análise combinatória? Você vai pensar assim, ó, eu tenho 8 objetos idênticos, que são balas, e eu quero distribuir essas 8 balas entre duas crianças. Ou seja, eu preciso dividir aqui em duas regiões, na verdade. Confere, ó, coloquei aqui os 8 objetos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei ali. O que vai acontecer agora? Eu preciso dividir para duas crianças. Aí é que está um grande detalhe que as pessoas costumam se confundir, tá? Eu vou usar um objeto aqui para poder separar. Tem autor que gosta de usar 0 e 1. Tem autor que não usa nada, já vai direto para fazer. Tem autor que gosta de usar barrinha e bolinha. É o que eu gosto de fazer também. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou usar uma barrinha. Entendo. Ah, Ju, mas são duas crianças. Então, é justamente por isso que a gente vai usar uma barrinha. A quantidade de barrinhas que você vai usar é sempre uma unidade a menos do que a quantidade de incógnitas que você tiver. Se eu tenho duas incógnitas, eu vou gastar uma barrinha só. Entenda. Aqui eu formei uma solução, ó. Que solução que é essa? Aqui é x igual a 3, y igual a 5. Se eu trocar essa barrinha de lugar, por exemplo, imagine que eu coloque essa barrinha aqui agora. O que seria essa solução? Seria x igual a 6, y igual a 2. E eu posso ir trocando essa barrinha do jeito que eu quiser. E para cada troca que eu fizer ali, eu vou gerando uma solução nova. Mas como é que a gente vai contabilizar isso, né? Porque sair contando também não tem muito jeito. Antes de te mostrar como é que eu vou fazer para contabilizar, eu vou te mostrar por que a gente não pode usar duas barrinhas num caso como esse. Se eu usasse aqui uma segunda barrinha, eu estaria dividindo as balas entre 3 crianças, ó. A primeira criança ia ganhar 2, a segunda criança, por exemplo, ia ganhar 4, e a terceira criança, que não existe, ia ganhar 2. Então é por isso que a gente sempre vai usar uma barrinha a menos do que a quantidade de incógnitas que a gente tem na nossa equação. Beleza. Agora, como é que você faz? Então, de novo, tá? O que acontece aqui? Eu tenho que descobrir quantas soluções eu vou gerar aqui. Não dá para a gente sair listando, porque senão seria isso que a gente fez aqui, né? Não dá. Então, a gente tem que ter uma estratégia. E a estratégia, por incrível, tem 2 caminhos, tá? Você vai poder escolher. Você vai poder pensar usando combinação, você vai poder pensar usando a ideia de anagrama. Isso mesmo, anagrama. Muita gente me pergunta, Ju, qual o jeito que você prefere? Galera, depende. Às vezes, eu prefiro usar anagrama. Às vezes, eu prefiro usar a combinação. Isso depende muito da conta que eu vou ter que fazer, tá? Mas eu vou te mostrar aqui como é que funciona. A ideia é bem simples. Você vai pensar o seguinte: a gente tem 8 bolinhas e tem uma barra. Então, no total, a gente tem 9 sim. A pergunta aqui é: de quantas maneiras distintas eu posso trocar esses 9 símbolos de lugar? Aí, como eu falei, você pode usar a ideia de anagrama. Pensa que isso aqui é um anagrama, só que é um anagrama com elementos repetidos. Entenda, se essa bolinha trocar de lugar com essa, não vai gerar um resultado diferente. Se essa bolinha trocar de lugar com essa, também não vai mudar o resultado. Agora, se essa bolinha trocar de lugar com essa barra, aí muda o resultado. E é isso que você tem que ter em mente, tá? Como é que nós vamos fazer isso, então? Se você quiser usar uma ideia de anagrama, você vai vir aqui e vai pensar, ó, são 9 símbolos. De quantas maneiras 9 símbolos trocam de lugar entre si? 9 fatorial. O problema é que tem 8 bolinhas repetidas. E quando essas 8 bolinhas trocarem de lugar entre si, não vai mudar o anagrama formado. Então, eu venho aqui e divido por 8 fatorial. O que vai ser aí? Vai ser 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial. Esse cancela com esse, o resultado vai dar 9. Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resolvido o seu problema. Tá? Agora, aqui é uma situação relativamente simples, né? Como eu disse, dava até para a gente contar as soluções, mas eu posso colocar algo um pouco mais complicado. Só que antes de fazer isso, eu vou te mostrar uma outra estratégia de resolução, que é você usando combinação. Entenda. Como é que eu posso pensar nisso aqui? Eu posso pensar assim, ó. Aqui é como se eu tivesse 9 lugares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é como se eu tivesse 9 lugares. Aí eu posso fazer assim, ó. Dos 9 lugares, eu escolho um para colocar a barrinha. Tenta imaginar, no momento que eu escolher um para colocar a barrinha, acabou o problema. Porque na hora que eu colocar a barrinha,
automaticamente eu escolhi os lugares para colocar as bolinhas. E combinação de 9 para escolher um é 9. Está resolvido também. Por isso que eu falei, tá? Às vezes eu vou querer fazer usando permutação com repetição, usando anagrama. Às vezes eu vou querer fazer usando combinação. Depende muito de como que a resposta vai aparecer, se ele quer ou não que a gente faça a conta, se a conta tem que ficar indicada ou se a conta não tem que ficar indicada. Então, tudo isso vai depender da situação, tá? Mas vê aí se vocês conseguirem entender, porque é muito importante que vocês consigam entender esse primeiro exemplo aqui, para que a gente possa aumentar aí o nível de dificuldade, tá? Eu vou mostrar agora uma segunda questão, só que eu vou colocar um contexto, tipo esse mesmo que eu falei das balas, mas eu vou aumentar a quantidade de crianças. Vou até manter a quantidade de balas, eu poderia mudar também, não tem problema nenhum, mas eu vou aumentar a quantidade de crianças para vocês entenderem o que acontece quando a gente faz isso. Se alguém quiser tirar um print, fica à vontade aí, tira o print, porque eu vou mostrar agora esse segundo exemplo. De quantas maneiras distintas podemos dividir 8 balas idênticas entre 3 crianças, considerando que, letra A, não há restrições. Letra B, cada criança ganhe pelo menos uma bala. Vamos aos poucos aqui para a gente não atropelar nada e para que vocês consigam entender o que está acontecendo, tá? A letra A é bem tranquila, a B também, mas a B tem um detalhezinho muito importante que o Enem já cobrou, inclusive, então você tem que ficar muito atento em relação a isso. Mas vamos lá, repara, eu quero saber de quantas maneiras eu posso dividir 8 balas entre 3 crianças. Como é que a gente vai pensar nisso? Primeira coisa, você tem que entender do que se trata. Eu não sei quantas balas a criança A vai ganhar, nem quantas balas a criança B vai ganhar, e nem quantas balas a criança C vai ganhar. Mas vê se você consegue entender. Se eu somar o que a A vai ganhar, mais o que a B vai ganhar, mais o que a C vai ganhar, vai ter que dar as 8 balas. O que acontece aqui, eu acho que um erro mais comum é o aluno pensar de uma maneira diferente e geralmente tem resposta para quem pensa assim, tá? Então, meu medo é você cair nessa pegadinha. Qual que é o erro comum? O erro comum é o aluno pensar assim, ó, já sei, a primeira bala eu posso dar para qualquer uma das 3 crianças, então vou ter 3 possibilidades. A segunda bala, eu posso dar para qualquer uma das 3 crianças de novo, porque eu não tenho que ficar priorizando uma criança em relação à outra. Então, a primeira bala eu posso dar para qualquer uma, a segunda também. A terceira bala eu dou para qualquer criança. E assim por diante, até a oitava bala, que eu vou ter 3 escolhas também. Aí a pessoa pensa, vai ser 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes, então vai ser 3 elevado a 8. Está errado. Por que está errado? Isso aqui só faria sentido se a ordem fosse um fator importante. Tenta entender. Eu não sei quantas balas a criança A vai pegar, não sei quantas a B vai pegar e nem quantas a C vai pegar. E também não sei em que ordem que isso vai acontecer. Por exemplo, pode acontecer da criança A pegar 2 balas, a criança B pega 5 balas e a criança C pega 1 bala. Agora eu quero que você entenda o seguinte, não importa se a criança A vai pegar as 2 primeiras balas, ou as 2 últimas balas, ou a primeira e a última, ou a terceira e a quinta, não importa. A única coisa que importa é que ela pegue 2 balas. Então a ordem não é um fator importante. Se a ordem não é um fator importante, temos um problema de combinação. Agora, além da ordem não ser um fator importante, a gente pode ter repetição, que eu posso ter criança pegando mais do que uma bala. Então não é um problema de combinação comum, vai ser um problema de combinação com repetição, também conhecido como combinação completa. É a mesma ideia, tá? Tanto faz. Se você perceber em algum livro combinação com repetição ou combinação completa, é a mesma coisa. Agora, como é que a gente faz para resolver? Como eu disse, existe uma fórmula horrorosa, mas o ideal é que você consiga pensar do jeito que eu estou ensinando. Por quê? Porque você não vai ficar dependente de fórmula, você vai entender tudo o que está acontecendo e isso vai fazer com que você consiga, inclusive, resolver outras questões de análise combinatória, tá? Então, vem cá para você ver como é que funciona. Eu não sei, tá? Isso aqui é uma solução, mas não é a única. A ideia é você pensar, eu vou ter 8 balas, então vou ter 8 bolinhas. Uma dúvida que surge aqui, nós, Ju, eu vou ter que desenhar todas essas bolinhas? Não, né, gente? Até porque imagina se fossem 30 bolinhas, você sair desenhando 30 bolinhas. Não faz o menor sentido. Então, a gente vai pensar aqui, só escrevendo mesmo. Aqui eu vou desenhar porque aqui a gente tem tempo para ir. Mas eu vou falar como é que você faz daqui a pouco, tá? Ó. Mas observe, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Tem 8 bolinhas ali. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou ter que pensar. São 3 incógnitas. Eu não vou colocar 3 barras. Eu vou colocar 2 barras. Porque se eu coloco 2 barras, eu divido ali em 3 regiões. E aí eu tenho uma solução. Que solução seria essa? A igual a 2, B igual a 3, C igual a 3. É a única solução possível? Claro que não.
eu posso trocar essa barrinha aqui de lugar com uma bolinha. Por exemplo, posso colocar aqui. Que solução que seria essa? A igual a 3, B igual a 2, C igual a 3. Sei lá, eu posso fazer isso, ó. Coloca essa barrinha aqui. Cuidado, tá? Porque a pessoa acha que isso aqui tá errado. Não tá. A solução aqui seria A igual a 0, B igual a 5, C igual a 3. E assim por diante, tá? Então é muito importante que você entenda como é que funciona essa lógica. Mas o que eu gostaria, na verdade, que vocês soubessem fazer, eu tenho 8 objetos para repartir. Então, vou colocar aqui, ó. 8 bolinhas. Eu não preciso desenhar as 8 bolinhas. E eu tenho 2 barras, porque são 3 incógnitas. Então, eu vou usar 2 barras. Ah, Ju, mas e se eu errar e colocar 3 barras? Você não vai chegar na mesma resposta. Porque se você colocar 3 barras, você vai criar uma quarta incógnita que não existe. Então, a quantidade de barrinhas é sempre uma unidade a menos do que a quantidade de incógnitas, tá? Mas vamos lá. O que vai acontecer aqui? No total agora eu tenho 10 símbolos. Confere aí para mim, ó. 8 bolinhas, 2 barras. Minha pergunta aqui, e o meu objetivo, é descobrir de quantas maneiras esses 10 símbolos trocam de lugar entre si. Então, o objetivo é esse, simplesmente descobrir de quantas maneiras esses 10 símbolos trocam de lugar entre si. 2 maneiras para você resolver e você é quem escolhe. Você pode pensar nisso aqui como sendo um anagrama. Aí você pensa assim, ó, são 10 símbolos. Se fossem 10 símbolos distintos, eles trocariam de lugar de 10 fatorial maneira. Só que tem 8 bolinhas repetidas. Quando as bolinhas trocarem de lugar entre si, não vai mudar o anagrama formado. Então, você vem aqui e divide por 8 fatorial. Depois, tem 2 barrinhas repetidas. Quando elas trocarem de lugar entre si, também não vai mudar o anagrama formado. Então, divide por 2 fatorial. O que vai ser aí? Vai ser 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, vezes 2 vezes 1. Confere aí, ó. Vem aqui e simplifica. 8 fatorial, corta com 8 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 5. Vai ficar 5 vezes 9. 5 vezes 9 vai dar 45. E aí, ó, tá resolvido esse problema. Tem 45 maneiras distintas de você distribuir 8 balas entre 3 crianças, sem nenhum critério, tá? Entenda. Nessas 45 soluções, vai ter caso em que a criança A não vai ganhar nenhuma bala, vai ter caso em que a criança B não vai ganhar nenhuma bala, vai ter situações em que a criança C vai ficar sem bala, vai contabilizar os casos em que A e C ficaram sem bala, A e B sem bala. Então, ali está contando todas as possibilidades, tá? Então, é justamente a pergunta da letra A. É quando não há restrição. Beleza, mas tem uma outra forma de fazer, que é muito importante que você saiba, porque dependendo do caso, ele vai deixar a resposta indicada usando o símbolo de combinação. E aí, se você não souber isso, pode ser que você tenha dificuldade para resolver, tá? Mas observe, como é que seria? Seria assim, ó, combinação de 10, porque são 10 lugares para escolher 2. Tenta entender. Eu tenho 10 espaços. Quando eu escolho 2 lugares para colocar as barras, eu automaticamente escolhi os 8 lugares para colocar as bolinhas. Então, a combinação de 10 escolhe 2. Vai ser 10 vezes 9 sobre 2 fatorial. Vai ficar 90 dividido por 2. E 90 dividido por 2 é 45. Está resolvido aí o problema também. Ah, Ju, qual jeito que é melhor? Depende. Às vezes eu faço assim. Principalmente quando ele quer a resposta indicada desse jeito. Às vezes eu faço assim, mas isso vai depender muito de como a resposta tem que aparecer. Depende muito do jeito que você está mais acostumado a fazer. Agora a gente vai dar uma olhadinha na letra B. A letra B tem uma restrição, tá? Cada criança tem que ganhar pelo menos uma bala. A gente vai se colocar na situação de quem está distribuindo e pensar numa estratégia para resolver esse problema. Mas antes, eu vou dar um espaço aí para vocês poderem tirar um print. E se você está com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Agora é o seguinte, hein? Eu quero distribuir 8 balas entre 3 crianças, só que eu quero garantir que cada criança ganhe pelo menos uma bala. Então, se coloca na situação, é o que eu sempre falo. Na hora que você estiver sentindo uma certa dificuldade aí em análise combinatória, tenta se colocar na situação para ver se você consegue entender realmente ali o que está acontecendo. Como assim? Suponha que você é o dono das balas e tem 3 crianças, sei lá, 3 sobrinhos seus. Aí você decide que você vai jogar essas balas, eles lá que lutem para poder pegar essas balas. Só que ao mesmo tempo, você não quer nenhuma criança chorando na sua cabeça porque não conseguiu pegar nenhuma bala. Então, o que você faz?
Você olha e fala assim, opa, eu tenho 8 balas, são 3 crianças. Para não dar confusão, eu vou dar uma bala para cada criança. Você pega o pacotinho de bala, dá uma bala para a criança A, dá uma bala para a criança B, dá uma bala para a criança C. Fala assim, ó, guarda aí a bala, hein? Que agora eu vou jogar aqui para cima e vocês vão pegar aí quantas vocês puderem. Então, tenta entender. Quando eu faço isso, eu garanto que cada criança pegou pelo menos uma bala. Só que aí entra um questionamento. A pessoa fala assim, Ju, mas assim eu acho que não vai dar certo, porque aí você vai estar forçando para a situação acontecer. Olha, se você ainda não colocou isso na sua cabeça, você precisa colocar. Em análise combinatória, a única forma da gente garantir que algo vai acontecer é se a gente forçar para que aquilo aconteça. Caso contrário, nada garante que vai acontecer. Por que isso acontece? Esse método que a gente usa, eu coloquei o título mais cedo, chama Soluções Inteiras Não Negativas de uma Equação Linear. Então, quando fala soluções inteiras não negativas, automaticamente a gente está incluindo zero. Então, não tem como a gente resolver descobrir, né, quantas soluções a equação tem, excluindo zero. Não dá. A única maneira de fazer isso é forçando. Aí é o seguinte, o jeito que eu vou fazer aqui, eu não recomendo que você faça na hora da prova, porque na hora da prova o ideal é que você consiga pensar mais rápido, tá? Eu vou fazer aqui, mas aí você pode pular uma etapa aqui, porque é isso que eu quero que você faça na prova. Mas tenta entender. Vou fazer o seguinte, imagine, eu vou dar uma bala para cada criança. Então, quantas balas a criança A vai pegar? Não sei. Ela vai pegar A balas mais uma que eu dei. Então, não é que ela vai pegar, né? No final das contas, ela vai ter A mais uma bala. Essa criança aqui vai pegar B balas na hora que eu jogar para cima. Mas lembra que eu já dei uma bala para ela. Então, ela vai ter B mais um bala. Essa criança C vai pegar C bala. E lembra que ela vai ter uma. Agora, observe. Juntando o total de balas dessa criança com o total de balas dessa criança com o total de balas dessa criança, continua tendo que dar as 8 balas que eu possuo. Aí observe, aqui eu vou gerar uma equação nova, que vai ser assim, ó, A mais 1, mais B mais 1, mais C mais 1, igual a 8. Eu vou juntar o que der aqui, vai ficar A mais B mais C, vai ser igual a 8, menos 1, menos 1, menos 1. Ou seja, A mais B mais C é igual a... Agora, de coração, tá? Eu gostaria que você viesse direto para essa parte. Você tem que colocar na sua cabeça. Eu tinha 8 balas. A partir do momento que eu entreguei uma bala na mão de cada criança, eu não tenho mais 8 balas para distribuir livremente. Eu vou ter só 5 balas para distribuir livremente. Aí você pode vir direto para essa equação, tá? Beleza. Agora, você vai vir aqui e vai pensar quantas soluções inteiras não negativas essa equação aqui possui. Ah, Ju, mas aí vai contabilizar o caso em que o A vale zero. Sim, só que não vai ter problema. Porque imagina, quando o Azinho for zero, o Azão vai ser 0 mais 1. Ou seja, a criança A ficou com uma bala. Se o Bzinho for zero, o Bzão vai ser 0 mais 1. A criança B vai ficar com uma bala. E assim por diante. Então é por isso que a gente faz isso. A gente garante que cada criança ali vai ganhar a bala, e aí a gente distribui só o que faltar. Eu poderia ter colocado diferente, eu poderia ter falado assim, ó, eu quero que cada criança ganhe pelo menos 2 balas. Aí eu ia dar 2 balas para cada criança. Eu ia comprometer 6 balas. Eu tinha 8. Se eu entreguei 2 balas na mão de cada criança, eu não vou ter mais 8 para distribuir livremente. Eu vou ter só 2. E aí você ia fazer Azinho mais Bzinho mais Czinho igual a 2. E assim por diante, tá? Mas o importante é, coloca isso na sua cabeça, hein? Quando em análise combinatória você quiser que uma coisa aconteça, você vai ter que forçar para que de fato ela ocorra. E aí, ó, aqui a gente consegue resolver. Vamos pensar? Eu vou ter 5 bolinhas. Eu vou desenhar aqui, mas você pode só colocar, tá? São 5 bolinhas. E como são 3 letras, eu vou colocar 2 barras. Repara, aqui seria uma solução. Azinho igual a 1, Bzinho igual a 1, Czinho igual a 2. Sei lá, podia ser assim, ó. Aqui seria Azinho igual a 0, mas lembra, a criança não vai ficar sem bala porque ela já ganhou 1. Bzinho igual a 2 e Czinho igual a 3. E assim por diante. Nossa tarefa é descobrir de quantas maneiras esses elementos trocam de lugar entre si. E como é que você faz isso, hein? De 2 maneiras diferentes. Usando combinação ou usando permutação com repetição. Entenda, são 5 bolinhas e são 2 barras, ó. 2 barras, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Então, no total, nós temos 7 símbolos. A pergunta é, de quantas maneiras esses 7 símbolos trocam de lugar entre si? Vem aqui e pensa, ó. Vai ser 7 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 2 fatorial. Caso a resposta venha indicada, você deixa desse jeito. Ah, Juiz, se tiver que desenvolver,
Você pode desenvolver a partir dali, e eu vou fazer isso. Ou então com combinação. Você vem aqui e pensa, ó, fazer combinação de 7, porque são 7 lugares. Para escolher 2. Dos 7 lugares, eu escolho 2 para colocar as barrinhas. Isso aqui vai ser 7 vezes 6. Como a ordem não importa, você divide por 2 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. 7 vezes 3 vai dar 20. Ah, Ju, duvido que dá o mesmo resultado. Gente, tem que dar o mesmo resultado, ó. Confere. Vai ser 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 2, vezes esse cancela. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. 7 vezes 3, 20. Ele pode deixar a resposta sim, pode deixar a resposta sim, ou pode deixar a resposta simplesmente desse jeito que está aqui, ó. Combinação de 7 para escolher 2. Foi o que o Enem já fez quando ele cobrou esse tema, tá? Mas é muito importante que você saiba diferenciar, porque, como eu falei, a dificuldade que vocês vão ter aqui, eu acredito, tá? Se você treinar um pouquinho, você vai ficar fera nesse negócio aí das barrinhas, principalmente na quantidade, né? É lembrar o tempo inteiro que você vai sempre usar uma barrinha a menos do que a quantidade de incógnitas que você tem. Porém, a dificuldade não vai ser essa. A dificuldade vai ser você identificar que se trata de uma questão de combinação com repetição. Ju, mas como é que eu vou fazer isso? Então, como é que você vai fazer? Você vai ter que parar e pensar. A ordem importa? A ordem que aqueles meninos vão pegar as balas vai mudar o resultado final? Não vai. Então, se a ordem não importa, é um problema de combinação. Agora, se a ordem não importa e pode haver repetição, porque uma criança pode pegar mais do que uma bala, vai ser combinação com repetição, também conhecida como combinação completa. E aí é essa estratégia que você vai usar. Você pode pensar na permutação com repetição, pensando que é um anagrama. Você pode pensar na combinação. Ah, Ju, eu não entendi muito bem essa ideia da combinação. Tenta imaginar. É como se eu tivesse 7 lugares para encaixar bolinhas e barrinhas. A hora que eu escolho os 2 lugares que eu vou colocar as barrinhas, eu automaticamente escolho os lugares que eu vou colocar as bolinhas. E aí isso funciona, tá? Ah, Ju, se eu quisesse colocar as bolinhas, podia também? Pode. É a ideia de combinação complementar. Fazer combinação de 7 para escolher 2, ou seja, escolher os 2 lugares que você vai colocar as barrinhas é equivalente a fazer combinação de 7 para escolher 5, escolhendo os 5 lugares que você vai colocar as bolinhas. Não faz diferença, tá? Mas geralmente a resposta vai vir desse jeito. Se você tiver que fazer a conta, desse jeito que está aqui é mais fácil também. Mas aí vai ficar a seu critério, você vai escolher a melhor estratégia. No material de vocês aí, tem muita questão envolvendo essa ideia de combinação com repetição. Eu preciso que você tente fazer, porque não adianta. Eu posso resolver 1000 questões aqui. Se você não tentar resolver, não vai adiantar. Tem uma questão aí do Enem, que é aquela questão do caminhão cegonha, parecida com essa da bala, só que ao invés de bala, são caminhões, são carrinhos, na verdade, né? Aí os carrinhos, eles têm lá algumas cores e ele pede que cada carrinho que vai sair da fábrica, cada caminhãozinho, né, que vai sair da fábrica, saia com pelo menos um carrinho de cada cor. É como se eu falasse, eu quero que cada criança ganhe pelo menos uma bala. Então é a mesma ideia, mas eu vou deixar de para casa para vocês, porque eu quero que vocês tentem treinar isso. Senão não adianta. Se eu ficar aqui só resolvendo questões, não vai adiantar. Você precisa colocar isso aqui em prática, tá? Então fica de para casa aí para vocês. Eu espero de coração que você tenha entendido tudo que rolou aqui nessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Eu tenho certeza que até a prova do Enem eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Como assim?